Olá, seja bem-vindo ao podcast Mesa de Negócios. Eu sou a jornalista Inácia Soares e eu estou aqui te esperando com um programa muito bacana. Hoje não tem um tema, hoje eu tenho uma história. A história de um empreendedor, um grande empreendedor. E olha só, ele montou o negócio dele há 35 anos, aqui em Belo Horizonte, que é a sede. Ele tinha 20 anos de idade e nem podia assinar o contrato social da empresa, porque ele precisou, então, ser emancipado aí pela família para que ele pudesse assumir, então, essa função e esse desafio de ser empresário. De lá para cá, o negócio cresceu muito e hoje ele tem mais de 1.300 colaboradores. Essa é uma história, gente, que vale a pena demais você conhecer. Como ele superou os desafios e o que ele pode te ensinar. Para você que também tem o seu negócio, a superar aí as dificuldades que você está tendo, mas sobretudo a mirar no crescimento e na evolução da empresa. Vem comigo. Meu entrevistado hoje é o CEO e fundador da empresa Anjos da Guarda, que começou fazendo vigilância patrimonial e que hoje já tem aí no portfólio de trabalho outros serviços. Afonso Oliveira está aqui no podcast Mesa de Negócios. Seja muito bem-vindo, viu, Afonso? É um prazer estar aqui, vamos conversar bastante. É um tema que eu adoro, até porque eu sou apaixonado pelo que faço. Então, estou inteiramente à disposição para o nosso bate-papo aqui. E ninguém melhor do que você para contar sobre essa história empreendedora, não é? Os detalhes, os desafios e como é que você superou tudo isso para chegar aqui. Bom, tem toda uma trajetória e o que me motiva são exatamente os percalços e as pequenas vitórias. Eu carrego no trabalho em si uma emoção muito grande sempre. Eu converso com o meu time e, invariavelmente, isso fica latente para eles. Eu digo que é o meu motor, é a minha propulsão. Quando essa emoção se esvair, aí eu vou passar o bastão, mas está muito longe. Está longe, você é muito novo, né? Começou com 20 anos. E você hoje, com 35 anos de mercado, você pode dizer que ficou mais fácil ser empresário hoje do que era lá no começo, quando você não sabia nada? Na realidade, as dificuldades acompanham o mercado. A realidade de 35 anos atrás, em termos de legislação, em termos de comunicação, em termos da própria postura que a empresa deveria ter em relação ao mercado, ela era diferente, ela exigia menos requisitos. Então, evoluímos todos, mercado e problemas. A gente tem sempre um eterno aprendizado. Ou seja, não está mais fácil ser empresário hoje? Nunca foi e nunca vai ser, né? Quando a gente olha para trás e quando a gente projeta futuro, quando você viu um país que a gente não falasse de crise, mas aquela máxima de que alguns choram, outros vendem lenços, ela está no nosso dia a dia. E o empreendedor ele tem que carregar isso consigo para superar as barreiras. Elas vão existir. Sem chororô, bola para frente. Ué, e vai adiantar chorar? Eu acho que não. Vai só perder tempo e energia. Ô, gente, quando o Afonso entrou aí nesse mercado de vigilância patrimonial, ele era o pioneiro aqui em Belo Horizonte. Então, tem um lado bom, que muitas pessoas falam e usam aquela expressão, beber água limpa. E sabe qual é o lado ruim de ser o pioneiro? É porque o cliente não sabe comprar de você. O mercado não conhece o que você faz. E você também, por não ter um concorrente, acaba não tendo ali com quem se equiparar na sua cidade, no seu território. Então, me conta como é que foi essa evolução e o que te levou para esse segmento da vigilância patrimonial, porque você não tinha modelos para seguir. Por que este negócio? Bom, primeiro não havia nada parecido nesse segmento em Minas Gerais. A referência que eu tinha, e aí mais para o show business, era uma empresa de São Paulo, uma gigante, né? E ela cuidava de todos os artistas do país, pelo menos os principais. Era um símbolo de status que qualquer artista se apresentasse com um Fonsecas, né? Essa pessoa, um militar da Rota de São Paulo, criou a Fonsecas Gang. E era o meu sonho de consumo, né? Eu olhava e falava, um dia, quando eu crescer, eu quero ser como ele, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, até por caminhos tortos, porque houve uma situação em que uma emissora de televisão, que era cliente dele aqui,
passou por uma greve e, como eu estava à mão, eles me chamaram mesmo sem ter referência. E aí nós acompanhamos essa movimentação de greve nessa emissora, e eles tinham um programa aos domingos que era muito famoso, e essa empresa de São Paulo acompanhava a operação deles no Brasil inteiro. Coincidentemente, havia um programa para ser produzido aqui em Minas Gerais, em Governador Valadares, tipo 2 semanas depois do nosso início. E nós fomos convidados a fazer. E, modéstia à parte, fizemos muito bem feito. E aí você entrou no showbiz, então? Pois é, mas eu fiquei incomodado, porque era dele. E aí o que aconteceu foi que a diretora do programa gostou do nosso trabalho, enquanto era Minas Gerais, lindo. Mas aí nos convidaram a fazer uma operação no Rio. Tá? Eu falei, opa, eu estou mexendo na gaveta de alguém. E aí eu não conhecia ele, né? Eu conhecia de nome, ele também não me conhecia, pelo menos não pessoalmente. A época era muito famosa aqui a revista Show Business. Você tinha ali os telefones de contato dos empresários e tal. Ele anunciava, eu passei a mão no telefone, liguei para lá, ele me atendeu para minha satisfação e eu me desculpei. Falei, olha, aconteceu isso, isso. Mesmo que desculpei, me pedi desculpas mesmo. Ele falou, não, eu tenho acompanhado o seu trabalho, você vai ser meu herdeiro no Brasil. Quer dizer, você falou isso para o seu concorrente principal naquela época. Para o meu benchmarking ali. Tá? E, coincidentemente, nós tivemos oportunidade, por exemplo, da minha empresa contratá-lo para ações em São Paulo, por exemplo, Mundial de Motocross em Indaiatuba. Tá? Eu contratei a operação dele. Quando ele realizou a operação com o Michael Jackson, Afonso, veio me ajudar. E aí eu cuidei da família do Michael Jackson. Quer dizer, honestidade nos negócios e camaradagem é algo que tem Sempre. valor. E quando a gente vê as sopas de letrinhas que a gente tem hoje, ESG, compliance, você aprende isso no berço. Não tem que mudar nada. Para mim, não muda uma vírgula. A postura ética que a pessoa tem que ter, o brilho no olhar, não vai ser uma moda que vai trazer. Quem não tinha vai continuar não tendo e quem tinha vai aprimorar. A legislação serve para aqueles que não têm, né? Porque Sim. ela se torna ali a fiscal e a exigidora de cumprimento de leis que as pessoas, por boa vontade, não fazem. Então, a lei é necessária. Hoje, eu acho que mais o mercado faz isso, e aí vamos fazer um apêndice aí. A comunicação tem melhorado muito esse processo, porque as empresas elas não conseguem mascarar a sua entrega. Né? Não por muito tempo, né? Não consegue, invariavelmente. Você tem muita oportunidade de entender se aquilo é real, se você está criando ali uma fantasia, e a verdade vai superar qualquer barreira. Uhum. É interessante que eu converso com diferentes públicos, tá? E pouco falo de segurança. Tá? Eu falo de muita coisa. Você comentou aí a respeito do início das dificuldades. Eu me lembro quando eles criaram, aqui em Minas Gerais, um curso de gestão de segurança que eu queria fazer. Eu fui convidado para dar aula, para fazer palestra. E aí eu cheguei na primeira turma, eu vi lá comandante de polícia, eu vi um monte de gente que eu falei, o que eu vou ensinar para esse povo? Eu tive a oportunidade agora, final do ano passado... Modéstia ou verdade isso daí? Não. Tem limite. E aí nós realizamos um curso para a AMES, Associação Mineira de Supermercados. Então, eles me deram o tema, né? E um curso virtual. E aí eu olhei para a turma, né? A gente tinha representantes lá de mais de 400 supermercados. Aí eu reconheci algumas pessoas. Um era o Giovanni, ex-comandante da PM. Falei, pô, brincadeira, olha como é que aumenta a minha responsabilidade. Tem que ter uma entrega maior. Mas sabe o que eu achei interessante? 2 dias de curso. No dia seguinte, um dos tópicos que eu tratei no primeiro dia, ele falou, olha, já coloquei em prática. Entendeu? Então, assim, o aprendizado... Você soube ensinar. Não, eu aprendo todo dia, Uhum. né? E eu aprendo no menor detalhe, não precisa ser um profissional, você tem que estar aberto a novas experiências, porque a segurança ela é um conceito muito amplo. Né? Eu digo sempre o seguinte, a minha atividade ela é a mais importante do que qualquer outra. Por quê? Todo o processo, e nós
conversarmos aqui, por exemplo, ele tem um protocolo da segurança de equipamentos, de uma checagem, de verificar se nós temos aqui estrutura de rota de fuga, de extintor, se nós temos equipamentos que foram homologados, se o cabeamento está bem conectado. Isso tudo é um processo de descoberta para quê? Para prover segurança para pessoas e marcas. Isso para mim é o mais importante. Afonso, deixa eu voltar um pouquinho que eu ainda não entendi como é que você de fato começou nesse negócio. Você falou aí que mirava no Fonsecas Gang, né, lá de São Paulo, que já fazia esse serviço de proteção para artistas. Mas quando você começou ali aos 20 anos, você precisou ser emancipado pela sua família para poder ter 21 anos aí, o poder que 21 anos te daria. Sim. Você tinha empreendedor na família que te inspirava a seguir esse caminho de maior risco, ao invés de procurar ali uma carteira assinada, um trabalho mais tradicional? Não. Eu não tinha alguém de referência no meu seio de família ali. Mas eu tinha todas as dificuldades, eu venho de uma família muito humilde. Nós conseguimos romper barreiras, tá? Meu pai foi vigilante, inclusive. E você sabe que tem uma coisa aqui, eu sou de Montes Claros, né? Quando eu mudei para cá, para Belo Horizonte, eu morei ali num apartamento de 1,5 quarto, ali em frente ao Corpo de Bombeiros, e a nossa referência passou a ser o Mercado Central, o Mercado do Cruzeiro, o Distrital do Cruzeiro. Praticamente toda a família trabalhou lá. Meu pai foi faxineiro, eu fui carregador de mercado, uma irmã vendia verdura e uma ia aos domingos para vender flores. Pode parecer que não, mas o mercado ainda hoje carrega para mim um simbolismo muito grande. Por quê? A partir dessa responsabilidade que eu tinha. O que era a responsabilidade? De levar as compras com segurança, de retornar, de cuidar do que era das pessoas. Eu até hoje comento, né, que a pessoa tem que saber a língua pátria, o português e matemática. Ninguém te engana. Tá? O inglês, excelente, mas português e matemática, e eu sempre gostei muito dos dois. Então, como eu era afeto à matemática, eu fui convidado num curto espaço de tempo, eu completei 10 anos no mercado. Tá? Eu fui convidado para trabalhar numa banca de frutas. À época não tinha sacolão. E eu tinha uma carteira bacana. Eu me lembro que teve uma vez que eu vendi um pacote de uva Itália, que era assim, era novidade na época, né? E era muito caro. Eu fiz uma conta de 3 dígitos. E era um nipônico, era um japonês, ele pegou a calculadora dele e estava certinha a conta. Ele ficou louco. Né? Ok, entre essas pessoas eu tinha uma cliente, ela me convidou para trabalhar na empresa do marido dela. A despeito dele não saber disso, ele até não gostou muito, porque eu passei a ser o único menor na empresa dele. Mas para fazer o quê? Eu fui ser aprendiz de depósito. Então você deixou o mercado distrital eu saí do mercado, e foi trabalhar nesta empresa? Aí numa condição formal, como menor aprendiz, né? O menor aprendiz à época, a idade mínima era 12 anos, eu tinha 13. Isso me ensinou muito. Você sabe que teve um dia que eu fui fazer uma palestra para a Fundação Dom Cabral e o filho do dono dessa empresa estava lá assistindo a palestra. Muito bacana. Por que ela me ajudou? Porque na condição de aprendiz de depósito, eu cuidava de uma área específica. E eu tinha que dar suporte para que o produto não faltasse. Senão eu ia ter que trabalhar muito mais. Então eu tinha que imaginar o seguinte, quanto que eu tenho que ter de estoque aqui nessa minha base para que todos os pedidos sejam aceitos e eu não tenha retrabalho de ir lá buscar. Ok, desempenhei a função. Nessa época, dos 1985, tá? Nós compramos um computador. Ele foi financiado pelo Banco IOSP, assim, a perder de vista. E eu recebi uma promoção para conferir pedidos. E aí veio de novo, eu parto do princípio seguinte, se você não encontrou o erro na primeira, procura na segunda, você vai aprimorando o olhar. Porque você vai encontrar alguma coisa, ou que está errado, ou que você pode melhorar. Até hoje. Meu povo lá fica incomodado, mas é assim que funciona. Para mim é natural isso. Tá? Essa comparação. Se eu tenho um é menor do que o outro. Se eu tenho 3, tem uma média. Por que destaca? Onde é que está o desequilíbrio? Né? E aí, ótimo, aprendi lá com essa conferência. Depois eu ascendi para ser auxiliar de tesouraria. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Eu estou aqui fazendo as minhas contas, pouquíssimo tempo depois você abriu Anjos da Guarda, que foi 87. Exatamente. Pouquíssimo tempo.
Agora, quando você começou, a sua equipe de vigilância patrimonial já andava armado? Porque eu acho que é de 83 a legislação, né? Não. Como é que você começou? Qual que era a estrutura básica ali? Pois é, o que acontece é o seguinte. Na tesouraria eu conheci, obviamente, várias pessoas do mercado financeiro. Em determinado momento eu acompanhei uma reunião como única pessoa da empresa com vários representantes de banco. E um deles me convidou para trabalhar no Banco Real. Falou, você tem um plano lá para menores, você aprende qualquer função do banco e depois você está apto, né, melhor você desempenhar as tarefas, a seguir carreira. Banco era o sonho naquela época, hein? Não, na realidade o meu sonho era voltar a estudar durante o dia. Ah, mas é porque você é fora da curva, mas naquela época banco já era sonho, Pois hein? é. E aí como é que a segurança entrou na minha vida? Eu fui trabalhar numa agência que era o CPD do banco, ali na Espírito Santo 1176. Então ela tinha um universo de vigilantes muito grande. E aí eu convidei esses vigilantes, né? À época você tinha uma série de festas aqui na região da Savassi e tal. Falei, opa, vamos ganhar uma grana extra aqui. E aí eu convidava os vigilantes, ó, camiseta branca, calça jeans, era um uniforme comum. Ok. Começamos a trabalhar. Informal. Informal. Você não tinha CNPJ. Não tinha CNPJ. E aí surgiu uma oportunidade, uma casa muito tradicional aqui, que era o Santa Teresa Cine Show. Eles pediram, eu frequentava a casa, embora não conhecesse as pessoas de referência, mas eu dava cartão de visita para todo mundo, porque eu queria um dia ser conhecido lá. E como que vinha escrito no seu cartão de visita? Segurança, produção e promoção de eventos. Um cartão de linho branco, todo bonitão, né, com o telefone da minha casa, porque não tinha escritório, né? Não tinha celular naquela época? Não tinha celular. O celular, inclusive, nós participamos do lançamento dele. Foi um negócio muito interessante. Você está muito novo para fazer parte da história, hein? Não, Vamos continuar lá então com a festa. Aí deu certo a festa? Aí, nesse evento que eles me convidaram, olha, o gerente quer conversar com você. Eles me pediram uma indicação de uma pessoa para cuidar da segurança. Olha, dentro da realidade de mercado que havia, eu tinha todos os predicados, inclusive a modéstia, ou não, né? Para me apresentar como sendo um candidato. Por falta de opção, eles me contrataram. Mas aí você teve que abrir o CNPJ? Não, aí eu fui trabalhar para eles. Como terceirizado? Não, eu fui trabalhar como gerente de segurança da casa, do Santa Teresa Cine Show. Você foi contratado. Exatamente. A informalidade continuava. Como alguns artistas que se apresentavam lá, eventualmente vinham depois para shows em Mineirinho, por exemplo, eu era demandado. E eu lembro que eu tive uma situação em que eu recebi o equivalente num show desse a 2 meses de salário. Do banco? Do que seria a referência ao banco. Falei, opa, o banco está me atrapalhando, tchau para o banco. Aí eu saí do banco e a coisa foi tomando forma e tal. Eu parei de estudar. Eu não concluí o 2º grau, né, nessa época. Parei de estudar. Falei, agora eu tenho que andar com isso e tal. O Código Civil de 1916 previa que a maioridade para a abertura de empresas se daria com 21 anos. Eu conversei com minha mãe, né? A minha referência era Fonsecas Gang, né? O nome da empresa era esse, e expliquei para ela o que eu ia fazer, né? Vamos combinar que na informalidade era meu business plan. Falei, mãe, vou trabalhar assim, acho que vai acontecer isso. Com tudo, né? E ela, na condição de mãe, me deu todas as bênçãos possíveis. Não ficou apavorada com o segmento de ser vigilância? Não ficou. Ela só fez uma ressalva. Falou, meu filho, gangue é muito feio. Põe anjos da guarda, Deus vai te ajudar. Te abençoou com esse nome, né? Pronto. E aí a coisa foi evoluindo. A gente continuava com o mercado de eventos. Esquece a arma, tá? Criamos uma referência para o mercado, porque nós criamos vários protocolos. Eu participei, por exemplo, a primeira operação de manobrista no estado de Minas Gerais, quem fez fui eu. Dá um exemplo de protocolo que você ajudou a criar. Por exemplo, manobrista não existia aqui, eu lancei o Fiat Tempra. Tá? Nós criamos, quando você vê hoje um ginásio lotado, eu fui delegado da Confederação Brasileira durante mais de 20 anos. Quando nós fizemos os primeiros eventos, não tinha público. Mas pera, eu tenho um patrocinador, não tenho? Eu tenho que transparecer, eu tenho que vender a marca dele. Então o que eu fazia? Eu canalizava todo o público para um lado só, para ficar na frente da televisão. Eu enchia o ginásio sem ter ninguém lá dentro. Mentira, só tinha metade. Então a gente foi criando estruturas, né? E, claro, o mercado foi reconhecendo,
né? Fizemos realmente muita coisa interessante. Eu tive a oportunidade de cuidar de inúmeros projetos. Quando que esse lado de organizador de evento você deixou de lado e seguiu só com a segurança? Ele persiste até hoje, porque você imagina o seguinte, se eu estou cuidando da segurança, mas o evento não tem um alvará, eu vou ter uma exposição. Mas isso você faz extra, porque isso não está na sua lista de escopo de trabalho. Está, sabe por quê? Está? Você imagina o seguinte, suponhamos que eu tenha um evento, que eu já tenha público e que por algum motivo eu tenha lá um oficial de justiça para retirar as pessoas. Isso não tem impacto na segurança? Então eu trabalho de uma maneira preventiva para evitar que eu tenha uma ação corretiva. Então, eu vou sempre checar toda a parte documental, eu vou sempre checar todas as rotas de fuga, eu vou sempre checar quantidade de banheiros, sinalização. Tudo isso, para mim, diz respeito à segurança. Diz respeito ao zelo com o público. Porque a máxima, para mim, é a seguinte, eu tenho que cuidar de pessoas e de marcas. E aí, bom, saindo do ambiente de eventos para o ambiente corporativo, como é que eu cuido de uma marca? Né? Eu tenho operações longevas conosco, eu tenho uma parceria com o Verde Mar que vamos completar aí 30 anos. A idade do supermercado praticamente. Praticamente. Tem 31 anos. Os meninos têm um pouco mais, mas nós crescemos juntos. Né? E aí você aprende muito, e eu tive, graças a Deus, ótimos mentores em todas as áreas. Eu sempre fui muito curioso. Mas uma coisa que eu nunca abri mão foi de ter valores. Pois é, você falou aí de cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas, você precisa de pessoas qualificadas na sua equipe. Como é que você faz o treinamento dos vigilantes para a gente ficar só ainda nessa etapa do seu negócio? Ok. Bom, primeiro, a gente tem hoje uma condição diferente do momento anterior. Existe uma formalização para que uma pessoa se habilite à condição de vigilante. Então, o mercado forma todos os meses aí, dezenas, centenas de profissionais. Essa mão de obra, do ponto de vista técnico... Aí é um curso formal, é um curso né? formal. Tem diploma e tudo. Só que aí, essa pessoa, eu tenho que entender qual é a realidade dela e para entender e para ter a percepção é o seguinte, como é que ela pode me ajudar? Porque às vezes eu posso ter uma pessoa que tem um perfil mais explosivo, se ela for trabalhar num ambiente mais calmo, ela vai se destacar demais. E tem lugar para essa pessoa de gênero explosivo? Tem pelo seguinte, às vezes você tem uma área em que você tem uma possibilidade de um risco maior e eu tenho que ter uma resposta mais efetiva. Mais rápida. Eu brinco o seguinte, a gente tinha... quando a gente começou a entender esse modelo, eu começava a falar o seguinte, olha, se a gente puser uma pessoa com um perfil de fulano no cliente tal e o outro no cliente tal, a gente perde os dois clientes. Se a gente continuar do modelo que está, a gente vai ter cliente pro resto da vida. Você é bom de perceber o jeito da pessoa, a personalidade e até o caráter? Olha, caráter eu penso que sim. E eu aprendi muito, como eu te disse, meu pai foi vigilante. Eu sempre lidei com pessoas, né? E tem perguntas que são muito básicas. Quando você quer conhecer alguém? Sim. Por exemplo? Depende do ambiente, depende do que você quer buscar. Às vezes um aperto de mão, às vezes a textura da mão. Você pergunta, por exemplo, uma pessoa qual foi o histórico dela profissional até aquele momento. Né? Minha mãe brincava comigo o seguinte, meu filho, você tem a mão muito lisinha. Eu falei, eu tenho calo do cérebro. Né? Mas e aí você pergunta, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalhou numa empresa concorrente, ela vai participar de uma entrevista conosco. Por que ela saiu? Você conhece seu concorrente. Então, às vezes, se ela alega um motivo que não tem relação com a realidade perceptível, você fala, opa, isso aqui tende a ser um problema. Tem um porém aí. Tem um problema. Pois é, mas você já desistiu de alguém para falar assim, nossa, esse daí é... Já. Caso perdido. Já. E nós tivemos um negócio muito interessante, que foi, agora, no início do ano, a gente teve chuvas torrenciais, né? E isso teve uma repercussão na nossa operação, porque eu tenho pessoas que moram em áreas de risco e que ficaram expostas. E nós montamos, né? Eu estou falando isso, eu não divulgo esse tipo de situação, mas nós criamos uma força de trabalho para ajudar o nosso time internamente. E uma pessoa que estava habilitada ao grau máximo de ajuda era uma pessoa que já tinha saído do nosso radar do ponto de vista operacional. Ele estava na porta da rua, tá? Mas
Bom, ele era elegível. E, pô, quando a gente criou o projeto, eu não estava nem aí se eu queria ajudar as pessoas, né? Ele foi resgatado. E aí nós falamos, ó, ele está aqui hoje, ele tem direito a tudo, tá? Isso em janeiro foi antecipado 13º, férias, material de limpeza, água, um monte de coisas, antecipação de recurso e doação. Inácia, o dia que nós liberamos para essa pessoa, falei, perdeu esse dinheiro, mas vida que segue, faz parte, né? Eu não fiz com intuito financeiro. Olha, pensa numa pessoa que tem hoje um destaque profissional. É ele. Mas olha, eu te perguntei se você desistiu de alguém. Você está me contando um caso que é o contrário. Não, eu desisti dele. Não, você ainda não tinha desistido, estava perto. Não. Mas dele... resolveu dar um voto de confiança. Não, dele profissional eu desisti. Ah, tá. Tá? Mas aí veio o aspecto do ser humano e eu fiz... Mas ele ainda era seu empregado? Ele era meu empregado. Mas você ainda não tinha demitido ele. Mas ele seria por pouco tempo, naquela situação. E ele te mostrou que ele tem valor? Ele me mostrou e estou para te falar o seguinte, nós tivemos processos, promoções internas num segundo momento, mais recentemente, que se não fosse essa proximidade com essa recuperação dele, ele teria sido promovido. Então ele está no radar aí. Eu tenho sorte com as pessoas. Pois é, se ele estiver assistindo, então, o nosso podcast, ele sabe dessa história que ele quase foi cortado. Sabe, Isso não é novidade. Sabe. E você sabe que tem uma outra história interessante? Senão você vai ter que dar explicação, hein, Afonso? Não. Tem uma outra história interessante. Eu me lembro que eu recebi uma telefonema de um diretor do Sindicato dos Vigilantes falando de um vigilante nosso que estava reclamando que estava sendo perseguido e tal, e eu expliquei, eu falei, olha, o comportamento dele tem sido pautado nisso e nisso e nisso, a continuar assim ele vai sair da empresa e se bobear por justa causa. Como eu tenho uma objetividade muito grande na minha fala, né, pro bem e pro mal, eles entenderam que isso, né, o diretor do sindicato acatou, entendeu, né, isso e vida que segue, ótimo. Nós fizemos, e aí eu falei, olha, mas eu preciso de gente para trabalhar, se ele quiser trabalhar, vamos embora. E a pessoa realmente se organizou, se estruturou e foi trabalhar. Beleza. Passou o tempo, nós fizemos um concurso de redação para os filhos de colaboradores. Tá? A gente divide, fizemos agora na pandemia, inclusive, foi ótimo. Para qual o objetivo? Aprender. Entendi. Tinha alguma premiação para estimular a competição? Nesse que, por coincidência, a filha desse rapaz, que trabalha comigo até hoje, ganhou. Era um notebook, um tablet e um não sei o quê. Opa, valia a pena demais. Valia. E aí nós fomos para uma pizzaria para comemorar, isso no anterior, né? O 2021 nós fizemos o mais recente, aí nós colocamos uma outra faixa etária, porque a gente divide em faixas para não... Ah, tá, um detalhe. A escola em que o aluno, né, o filho do empregado está matriculado, recebe 30 livros de doação. Como reconhecimento Sim, pelo trabalho ajudou, deles também, né? Aí a gente pega escolas que são clientes nossas, a gente pede professores emprestados, a gente manda codificados as provas, né, as redações, para que elas possam avaliar. E aí, né, você está sujeito, eventualmente, olha, isso aqui está um texto muito maduro para essa faixa etária, vamos, né? Mas, via de regra, tem funcionado bastante bem. Essa última que a gente fez foi muito bacana, porque foi durante a pandemia. Então, a premiação foi dentro do escritório. Nós tínhamos acabado de criar um Centro Integrado de Comunicação e Operações de Monitoramento, que é o nosso SICOM, que é uma estrutura linda, modéstia às favas, tá? Poucas empresas têm, e as que têm são gigantes. Pequenininha como a minha, ninguém tem, tá? Então a gente tem lá diversos monitores, a gente controla remotamente uma série de operações, eu tenho interação com clientes, com colaboradores, com um monte de gente. E aí fizemos a premiação e tal, participaram exclusivamente as pessoas que ganharam, beleza. E, bom, ficou um negócio mais vazio, né? Porque era um auditório, ainda que pequeno, pouca gente e tal. Como era uma faixa etária menor, eu falei, vem cá, vamos conhecer o SICOM? Essa menina ficou em segundo lugar, depois eu encontrei com o pai dela, e ela disse ter gostado mais do SICOM do que do tablet. Porque aí você tem lá uma tela, um monte de telas gigantes com um monte de imagem, é muito visual, né?
E eu lembro que eu peguei uma cadeira de como a gente está sentado aqui agora, com rodinha, e falei, vem cá, agora você pode ir para o outro lado. E levei, empurrei a Uma Disneylândia eletrônica, Uma Disneylândia eletrônica, né? E essa emoção eu vou carregar comigo sempre. Agora, Afonso, você conta detalhes de quem participa de cada projeto pequeno, grande ou médio da empresa. Isso não é comum para o empresário que comanda uma equipe de 1.300 colaboradores, que atende tantos clientes grandes que exigem a sua atenção direta. Como encontrar tempo e dividir a agenda aí para você conseguir dar atenção a detalhes? Pois é, você tem que ter uma hierarquia de prioridades, sempre. Então eu tenho protocolos, tem algumas ações que eu tenho uma equipe muito bacana, e a equipe... Você delega. Que eu digo que eu tenho uma equipe muito bacana no seguinte sentido. Eles respondem pelas operações, eles têm nível de responsabilidade, eles têm indicadores de operação, né? Então, eu tenho lá gerente de RH, de comunicação, operacional, comercial, eu tenho um superintendente que responde, né, na minha ausência. Você não tem dificuldade, então, de delegar? Não tenho. Você sabe que o meu maior receio, eu não consigo crescer, né, se eu não tiver uma base de apoio, uma base de sustentação. Para isso, você tem que confiar nas pessoas. Para isso, eu tenho que confiar e eu tenho que ter indicadores e tenho que ter resultados. Eu tenho que ter... processos bem definidos. Medir, né, e capacitar as pessoas. O que te irrita num profissional que trabalha diretamente com você, um braço direito? Repetir erros, repetir o erro. Porque eu tenho a seguinte máxima, só erra quem faz. O omisso, ele não vai errar nunca, lindo e maravilhoso. Mas pera, quando você errou, você já tem um aprendizado em relação àquilo. Reiterar no erro, vamos combinar que não é razoável. Você já demitiu alguém por isso? Já. Eu digo que eu adoro erros novos. Adoro mesmo. Eu tenho uma fixação por eles. Então você é inovador. Não, mas vamos imaginar. A pessoa que está ali na mesmice, né, ela vai ter uma entrega mediana. Às vezes ela pode ser uma pessoa insegura, né? Sim. E tem medo de dar esse passo da inovação, que invariavelmente esbarra no erro. Nem tanto. A inovação está em todos os lugares e os nossos processos... acho que o nosso grande trabalho hoje é explicar como é que os novos processos podem melhorar o resultado para as pessoas. Eu insisto sempre no seguinte sentido. A pessoa não tem que trabalhar mais. Ela deve trabalhar melhor. Porque o resultado vai ser além da expectativa. E aí você tem bobagens que as pessoas... lembro que nós fizemos um mês e pouco atrás, chegou lá para mim uma entrega de doce de leite. Comprei o estoque. 80 doces de leite e tal, vasilhinhas, potinhos de doce de leite e vários queijos. E aí falei, bom, e agora? Vou distribuir isso aqui, mas vou distribuir de graças? Sim? Não. Aí eu saí jogando tampinha com as pessoas, do prédio todo. Falei, aqui, você escolhe uma tampinha, você escolhe não sei o quê. E o prêmio máximo era o queijo. Tem serviço para fazer, não, Afonso? Tenho, mas isso motiva as pessoas... traz gera uma proximidade. Te deixa muito perto deles, Deixa. Né? E aí você tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Eu tenho um amigo que é produtor de uma cantora, que durante a pandemia não tinha o que fazer, porque não tinha show. Aí ele resolveu fazer carne assada. E ficou uma delícia. Aí eu comprava o estoque dele. Ia para o escritório, tá? Era uma festa, né? O que tem hoje? Aí saía entregando, aquele cheiro maravilhoso no escritório. São provocações, né? Na pandemia ainda, a gente conseguiu mandar para várias pessoas, e aí para ajudar um amigo também, umas caixinhas com produtos de festa junina. Né? Qual que é o custo disso? Pequeno. Eu opto sempre, eu gosto muito que as pessoas estudem, tá? E a gente tem uma parceria com a Fundação Dom Cabral, nós temos uma universidade corporativa, nós abrimos a universidade corporativa vários cursos para os familiares. Quer dizer, você não terminou o segundo grau naquela época, mas depois você estudou e se graduou também, né? Vamos combinar, eu incomodado, eu tinha na época, 2009, eu tinha uns 300 colaboradores que não tinham concluído o segundo grau. E aí eu chamei a moça do RH, que era uma psicóloga, falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente monta uma biblioteca aqui na empresa, com os livros que são exigíveis aí para o SESEC, né, para o supletivo. A gente paga as inscrições. Enseja, né? Sim, a gente paga as inscrições e me inscreve para eu poder dar exemplo.
Ela falou, mas como? Você não tem o segundo grau? Não, não tem. E o meu sonho de consumo sempre foi o direito. Tem uma conexão, né? Com a minha área, né? Eu falei, bom, um dia eu vou fazer direito. E aí, o meu projeto era passar por esse supletivo, um semestre, para que no semestre seguinte, no final do ano, eu fizesse vestibular para direito. Aí, uma sobrinha da minha esposa veio para Belo Horizonte, ela para ficar aqui, tipo, numa imersão, porque ela faria um vestibular na Milton Campos uma semana depois. Falei, bom, vou fazer como teste para eu ver, nunca tinha feito, né? Aí peguei umas provas, né, anteriores no site da Milton Campos. Mas você já tinha terminado do supletivo? Não tinha terminado. Eu ia fazer como teste no final do ano, depois, né? E aí eu fiz e passei. 76º. Ah, que lindo. Olha, né? até Também bem, chamado né? de número 66. Até bem. E aí eu falei, bom, eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. E aí, como é que eu vou aproveitar isso? Ô, Milton Campos, aqui, aconteceu isso e isso, eu passei e eu quero ver como é que eu me inscrevo. Falou, você não consegue se inscrever, mas você pode procurar a Secretaria de Educação, porque você está habilitado, com essa aprovação que você teve aqui, a fazer provas especiais. Opa! Lá fui eu, fiz as provas especiais, e não é que eu passei também? Aí o que eu fiz? Esse supletivo foi bom, hein? O que eu combinei com o meu time? Falei, olha, eu quero aprender, mas eu quero aprender direito. Então eu vou estudar de manhã, tá? E aí eu montei uma parafernália, eu montei um escritório em casa, com todos os protocolos de segurança para que eu pudesse acessar a minha rede internamente, VPN, que é um protocolo de comunicação específico, né, para que eu não fosse hackeado no meio desse caminho. Isso me ajudou agora na pandemia. Nós fizemos isso final de 2009, início de 2010. Você já estava preparado porque a pandemia exigiu de todas as empresas, né? Exatamente. E aí, eu falei, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, o curso, 5 anos, eu dividi em 5 anos e meio. Os 2 últimos períodos eu dividi em 3. Mas eu aprendi muito com a meninada. Mas eu quero saber se tem uma foto do presidente da empresa fazendo supletivo junto com os funcionários. Tem? Não. Poxa vida, porque eu não cheguei a fazer. Registrou esse momento? Não, mas eu tenho fotos com o meu time do Arco da Velha, porque é o meu time. Você fala com muito gosto desse time. Então, vamos passar agora para um outro assunto aqui. A questão da vigilância patrimonial, ela foi muito alterada pelas novas tecnologias. Me conta qual é a sua visão desse momento de evolução. O que mais cresceu como segurança, como solução na vigilância patrimonial, depois aí de tantos aparelhos novos, de tanta internet cada dia mais veloz, estar ao acesso aí dos seus vigilantes e das empresas que você atende? Olha, vai evoluir um tanto mais, porque quando nós tivermos plenamente o 5G, eu penso que tanto a medicina quanto a segurança vão ter saltos monumentais. Em que o 5G vai ajudar na vigilância? Primeiro na rapidez, no georreferenciamento, na identificação de pessoas e no processamento de informações com mais efetividade. Hoje, você sabe que eu estava no encontro de presidentes há um tempo atrás, 1 mês e pouco lá na Fundação Dom Cabral, e uma provocação foi no seguinte sentido: como é que você enxerga a sua empresa daqui a 100 anos? Né? Eu adoraria que a minha atividade não existisse. Porque você imagina, por que a segurança existe? Porque alguma coisa falhou. Né? Quando a gente diz que o nosso mercado ele tem uma responsabilidade de custo, né, dados do IPEA, salvo engano, de 6,5% do PIB. Olha que absurdo. E você sabe a participação que você tem no custo de uma empresa, de um cliente grande seu? Na realidade, a gente busca, primeiro, sair dessa linha. Eu não sou custo, eu sou investimento. E por que eu busco ser investimento? Qual o percentual? Depende do produto, né? Da linha. Tem portfólio completo. Tem clientes nossos que não deveriam. A gente sempre busca uma solução e às vezes a solução é não os contratar. E nós já tivemos isso. Tá? Você vai lá, faz o diagnóstico, o prognóstico é não me contrate. Não tem sentido. E eu particularmente vejo com muita reserva quando uma estrutura busca a contratação de uma segurança porque ela teve lá um evento danoso, um roubo, um furto. Às vezes você vê que a empresa não tem condição de pagar aquela estrutura de segurança que ela está querendo contratar. Então você interage com ele, apresenta outras soluções de mercado. Não é do meu portfólio, não.
Ele vai ser feliz. Você funciona como um consultor gratuito ali. Uai, por que não? A gente fala que quando você faz o bem, você tem a psicologia positiva, ela diz que você reforça o lado do cérebro das recompensas. Isso volta, não vai faltar mercado para gente. Como é que você alimenta esse lado humano e espiritual seu? Religião, leitura, meditação? Egoísmo? Não. Você está mostrando tudo que que não vai é e egoísta. volta. Olha que bom. Ah, então é assim? É toma lá da cá? Não. Até porque não é uma troca, efetivamente. Você Então tem não um é. ciclo virtuoso A que você doação participa. é sempre um risco, né? Assim, desse ponto de vista que você está colocando, você não tem certeza de nada. Não é risco, sabe por quê? Porque quando você doa sem expectativa de um retorno direto, tá? Você doou por sua própria satisfação. Mas isso é espiritualidade. Não? Eu chamo de sorte. Você não é religioso, não? Sou. Eu tenho uma referência muito grande da minha mãe, inclusive, né? Que me acompanhou até o ano passado, até o final do ano passado. Ela morou comigo, inclusive, os últimos anos. E muito interessante porque a gente tem crescimento, né? E eu sempre me emociono, não vou perder essa... Eu me lembro que quando às vezes eu chegava em casa e eu tinha que passar para dar um beijo nela, né? Às vezes ela, meu filho, você demorou e tal. E, mãe, fechei um contrato. Meu filho, mas quantos pais de família? Olha. Era a pergunta dela. E isso, para mim, eu entendo que nós temos uma responsabilidade muito grande. Isso me incomoda, me inquieta. Tá? Por exemplo, tudo bem que a gente gera emprego, mas eu estou gerando valor em cima de uma situação adversa para muita gente. Então, eu tenho que, no mínimo, responder de alguma forma para a sociedade. Aí tem projetos que a gente pode apoiar? Tem a Brinc que a gente pode ajudar? Eu posso ajudar alguém num curso, num sonho? A gente tem agora um projeto que eu gosto muito, a gente iniciou com esse projeto no meio do ano, que chama Árvore dos Desejos. Tá? No que ele consiste? Cada colaborador nosso, ele escolhe, dentro do nosso portal, um presente para ele. Eu tenho lá geladeira, eu tenho televisor, eu tenho final de semana com um acompanhante numa pousada, eu tenho folgas extras, eu tenho curso, eu tenho determinadas aulas de direção para auxiliar num processo de habilitação. Tem um cardápio bacana. E o que o habilita a ganhar? Trabalhar. Cumprir alguma meta especial? Na realidade, não. Ele tem que... Porque vamos combinar. Quando ele foi contratado, nós esperávamos que ele fosse sério, tivesse responsabilidade com o trabalho e cumprisse com as normas. Que ele fosse assíduo. Então, se ele não tem uma punição administrativa e um absenteísmo injustificado, ele está habilitado a participar do sorteio. Eu tenho muito orgulho de fazer amanhã mais um. Tá? Todo dia 10 a gente sorteia 2. E aí muita gente fala, mas é um dinheiro que ele sai da empresa, né? Mas vamos combinar, ele não faz falta. Então, quando a gente tem, por exemplo, cursos, né? Eu tenho o privilégio de ter participado de uma série de graduações de cursos para colaboradores nossos. Tem afinidade com ele? Às vezes nem tem, mas tem um menino nosso, por exemplo, ele trabalha conosco até hoje, ele entrou como técnico de segurança do trabalho. E aí ele tinha o sonho de fazer o curso de engenharia, e fez o curso de engenharia e tal. E a primeira coisa que eu falei com ele, bom, você virou engenheiro, tchau, né? Você vai buscar outros mercados? Falei, não, eu quero ficar. Falei, tá, e como é que eu posso te ajudar? Falei, eu quero fazer uma pós-graduação, não sei das quantas. Falei, beleza, tá bom, eu pago para você, mas não vou pagar nada, depende de você. Vamos fazer um combinado aqui? Eu espero que você continue conosco. Então, se o período do curso é de X tempo e você ficar com a gente esse tempo depois do curso, o curso é seu. Olha que lindo. Você cuida particularmente de casos como este? Cuido. Até hoje? A gente tem um negócio lá na empresa, um processo de ordem de serviço. Tá?
E quando ela destoa de uma normalidade, ela vem para eu poder ver. Os gerentes têm autonomia. Eles Dá podem, um exemplo. eu tenho um menino nosso lá de Itaúna. E um belo dia chegou lá um pedido de que nós antecipássemos férias e 13º para ele comprar um terreno. Falei, opa, tem um negócio errado. As férias e 13º dele não pagam um terreno. Aí eu sou muito curioso. Passei a mão no telefone e falei, me conta essa história. Falou, não, é porque é um terreno próximo da casa da minha sogra, é um terreno... Eu conheço Itaúna, nós já tivemos unidade lá. E eu fiz uma proposta. Eu só tenho... eu vou conseguir chegar na metade do valor. O terreno custa 90 mil e tal. Eu falei, tá, e como é que você vai pagar? Ele falou, não, eu trabalho, minha esposa trabalha também. E aí, olha que interessante. Quando ele fala ele trabalha comigo. Então ele confia na nossa responsabilidade. Ele me deu um voto de confiança. Eu sei que ele vai trabalhar sério. Falei, tá bom. Mas o que você tem de dinheiro não vai resolver. Falei, não, mas eu vou tentar com o vendedor a si mesmo pagar um pouco menos para eu poder... Falei, faz o seguinte, vou te mandar o dinheiro aí e depois a gente conversa. Ixi. Tudo certo. Um dia a gente conversa. Entusiasma a equipe toda que o chefe pode ajudar nesses momentos de dificuldade. Eu tenho muita sorte de poder ajudar. Tenho muita sorte. Você tem hora que faz o tipo durão, mas você está longe de ser durão, hein, Afonso? Você sabe que os meninos lá comentam que a minha esposa é a vingança deles, né? Porque eu tenho fama de bravo mesmo, mas eu não sou, não. Não sou. É claro que eu tenho convicções, eu tenho posturas muito objetivas. E eu sou muito teimoso. Daí a ser durão... O passo é muito largo. Eu acho que está longe de ser A minha durão. Você pode ser responsabilidade disciplinado, é muito grande. sério, mas durão acho que não. Disciplinado, sério, eu sou até meio moleque em algumas coisas. Mas eu entendo o seguinte, a minha responsabilidade... vamos combinar, Inácio, eu tenho 35 anos de mercado. Como é que eu posso errar numa coisa que é o meu dia a dia? Como é que eu posso fugir a uma boa prática? Como é que eu posso chegar para um cliente que confia em mim? E aí eu tenho uma relação de mercado que é muito próxima, porque eu não tenho cliente público. É minha opção comercial. Tá? Só iniciativa privada. Só iniciativa privada. Eu tive uma experiência e posso te contar um segredo? Foi Diga. por vaidade. Sua ou do cliente? Minha. Por quê? Logo que eu habilitei a minha empresa junto à Polícia Federal, apareceu uma concorrência do Ceasa. Opa, fui carregador de mercado, lembra? Lembro, lá no mercado distrital. Imagina eu cuidando do Ceasa. Que passo, hein? Cuidei. E eu lembro que nós pegamos lá uma estrutura fragilizada no final de ano, porque a empresa que estava saindo, ela deixou todo mundo na mão, não pagou nada. E aí eu falei, bom, eu tenho que melhorar a autoestima dessa turma. Chegou lá uma caminhonete nossa com doação de cesta de Natal. Não estava do preço não, mas pera, eu espero ficar lá alguns anos. Por quê? Qual era o protocolo? 1 ano de contrato, renovável por outros 4, prazo máximo de 5 anos. Lindo, maravilhoso o contrato. Eu tinha um presidente lá, à época havia um presidente que era técnico. E o presidente técnico, ele quer o melhor para todo mundo. Uma relação ganha-ganha para todos, né? Uhum. Você tem ali a operação em si. Bom, coisas que a política traz, entrou um presidente político. E aí... Desandou. Não prestou. Não prestou terminantemente. Não chegou nem na renovação do contrato? Não, o que acontece? Ele começou a quebrar o contrato, ao invés de renovar por mais um ano, ele renovou por 90 dias. Opa, eu quero conhecer a sua empresa. Renovou por outros 90, aí eu já... E por incríveis 49 dias. Falei, vai prestar isso não. Estou saindo. Aí eu montei a minha desmobilização. Falei, eu não vou participar, né, porque eu não... O que quer que venha aí não vai prestar. E eu me lembro que eu conversei lá com o jurídico, falei aqui, esse prazo que vocês estão colocando no aditivo, ele não é suficiente para cumprir as etapas todas, mesmo que não entre com recurso. Eu sou advogado, eu cuido perfeitamente.
Aí eu lembro que a coisa foi tomando forma e eu falei, bom, tem algumas pessoas que eu não tenho condição de realocar. Outras vão continuar comigo, eu vou convidar. Tem gente até hoje dessa leva comigo. Aí eu lembro que foi chegando o prazo, eu recebi um telefonema para assinar um aditivo por uma semana. Eu já tinha montado minha desmobilização toda, eu falei, Parece que ele estava procurando alguém, enquanto não encontrava, ele vai estendendo o contrato com você. Era questão dos prazos mesmo, que né? Loucura. Que ele não fez conta. Não dá para trabalhar desse jeito, não, né? Esquece. E aí eu falei, a área pública não é para mim. Então, a partir daí, nunca mais. Me prometi. Então, a vaidade foi, eu saí do carregador de mercado, eu ajudei, tá? Porque aí eu conversei com um amigo que cuidava de um policiamento naquela região, eles tinham uma unidade lá. Falei, olha, todo mundo que você tiver no batalhão, em tese, sobrando, manda para cá nesse período, porque eles vão diminuir a estrutura de segurança. Eles contrataram porteiros, mas eu me prometi nunca mais. E, sinceramente, entendo que existem ótimos gestores públicos, tá? Mas eu estou muito satisfeito com o mercado privado, acho que é um aprendizado contínuo, né? Porque eu interajo com diferentes segmentos, e aí eu tenho políticas também do tipo, nós atuamos em diferentes mercados, né? Diferentes segmentos. Eu não tenho concentração de faturamento, né? Porque a gente vai monitorando, né? E o fato da gente ter uma proximidade com os clientes faz com que a gente tenha a condição de entender o negócio para sair daquela linha de custo. Eu preciso ser investimento, né? Então, bom, o cliente vai precisar da vigilância. Mas, espera, como é que eu contribuo com o negócio que ele desenvolve para que a minha entrega esteja acima da expectativa dele? Esse é o nosso exercício. Quanto mais preventivo, melhor. É por isso que eu digo que o nosso tamanho acaba sendo um pouco ingrato. Eu concorro com empresas gigantes. Você tem grupos hoje no Brasil que empregam 150 mil pessoas. Eu tenho, por exemplo, controladoria, eu tenho, por exemplo, uma área de qualidade, podemos chamar de luxos em termos de custo, mas que promove uma entrega muito assertiva para a gente. Afonso, falamos muito então do seu jeito de líder, do seu estilo como líder. Agora eu quero falar um pouco mais do gestor. Como é que você monta o seu dashboard? Que informações, que indicadores que são fundamentais de estar ali na palma da sua mão, que eu sei que está no seu celular? Quais são as informações que você gosta de acompanhar diariamente? Bom, depende da área, porque eu interajo com todas, né? Então, o que mais me interessa diz respeito ao atendimento. Pode parecer bobagem, mas eu não trabalho por causa do dinheiro. O dinheiro vem. Eu trabalho para fazer uma entrega. E o mercado reconhece a entrega e me paga por ele. Mas eu não fico discutindo ali R$10 a mais, R$1.000 a mais. Isso não é para mim, eu não trabalho desse jeito. Você tem empresas que vão te entregar, dentro do nível delas, uma estrutura de acordo com o que ela está cobrando. Então, e você afere o resultado desse cliente satisfeito pela renovação de contrato ou a miúde ali, semana a semana, mês a mês, você tem outro indicador para medir a satisfação? Bom, a gente tem um indicador que são as indicações, né, deles para terceiros, a satisfação e a renovação, como eu te disse. Você usa o NPS, não? Eu uso o NPS, a gente tem conseguido estar na zona de excelência. E de quanto em quanto tempo você aplica? Pois nós estamos até porque aumentando esse prazo. Os seus contratos são longos, né? São. Na realidade, hoje a gente trabalha com uma base de contrato de 24 meses, mas como eu te disse, eu tenho vários contratos que ultrapassam aí 20 anos. E vamos combinar, não são quaisquer clientes. Você imagina, por exemplo, o privilégio que é ter na carteira um Verde Mar, uma Fundação Dom Cabral, Magazine Luiza, MRV. São clientes que poderiam ter qualquer fornecedor. E o assédio, é claro que é grande, né? Não é uma questão financeira. Meu preço não é o melhor, mas também não é o pior. Eu não estou acima da média. Eu penso o seguinte, quando comparados em empresas de boas práticas, de um bom nível de entrega de trabalho, o nosso preço é extremamente satisfatório, ele é justo. Tá, então qualidade é um indicador importante, que é o atendimento, e qual outro estaria ali em segundo lugar? Bom, para mim, a relação com o mercado. E a relação com o mercado, E como é que você mede isso? Bom, primeiro com as práticas que você desenvolve. Você imagina o seguinte, eu tenho relação com os meus colaboradores.
Eu tenho um nível de satisfação, eu tenho empregados que falam da empresa, eu tenho ex-empregados que falam da empresa. Aí é o clima organizacional que você mede? O clima organizacional, eu peço, por exemplo, nós temos um órgão fiscalizador que é a Polícia Federal, tá? As ações que nós desenvolvemos com eles, como é que é o relacionamento, como é que é o cumprimento das normas. E você pede um feedback? Não, eu não peço um feedback, mas a gente acompanha para saber o seguinte, eu sei que as empresas costumam errar em determinados processos. O que é que isso gera de aprendizado para a gente para que eu não incorra no mesmo erro? Tá? Então, é uma miríade de informações. No aplicativo, eu enxergo o faturamento, eu enxergo o tempo de atendimento da minha turma, eu enxergo a frequência de supervisões, a média de supervisões programadas que foram realizadas, pois é, porque eu consumo quero de combustível. Eu quero enxergar o seu lado de matemático aí, que você tanto gostava de matemática quando era Sim. criança, né? Os indicadores financeiros, você também fica policiando ali, acompanhando o tempo todo? É natural isso, porque vamos pensar o seguinte, a partir do momento que você tem uma precificação justa, você contemplou todas as etapas ali, você tem que ter uma margem de contribuição pronta, né? Não dá para eu precificar errado e esperar retorno, né? Então isso começa desde o início. Nós mandamos, por exemplo... Aliás, precificar na área de serviços que você faz é complexo. Sim, mas aí você tem que ter uma correlação no seguinte sentido. Eu tenho normas legais a serem cumpridas. Qual é o impacto financeiro que isso traz? Então eu tenho que ter profissionais que conheçam essa realidade e que não busquem atalhos. Né? Nós mandamos agora, mês retrasado, um time para São Paulo. Tá? 5 pessoas foram para São Paulo, ficaram lá o final de semana num curso para aprender o que eles já sabiam. Atualização. Atualização. Foi um curso que eu fiz, inclusive, gostei muito. Né? A Vanessa teve com esse time lá também. E eu gosto muito disso. Por quê? Você imagina que se eu iniciei um processo de forma estruturada e eu vou ter uma relação duradoura com aquele cliente, eu vou ter indicadores que vão ser satisfatórios. Curiosidade, você citou agora a palavra duradoura. Você é interessante dentro do protocolo de segurança e de resultados que você espera obter ali e cumprir, que você mantenha a mesma equipe de vigilância no cliente, que entende a rotina dele, ou de vez em quando tem que trocar essa equipe de vigilância exatamente porque às vezes entra num processo de intimidade e pode haver algum descuido da vigilância? A sua pergunta é excelente. E você tem que acompanhar como é que está o desempenho daquela equipe, porque você tem os dois modelos. Você tem operações que são longas e que a opção é manter o efetivo, e você tem opções em que você vai substituir para dar uma chacoalhada na turma. Um job rotation ali para a turma. Exatamente. Mas uma coisa que nós fazemos que é muito interessante é exatamente promover treinamentos intermediários que não tem nada a ver com a estrutura obrigatória. Porque você imagina o seguinte, quando eu tenho lá um profissional que está estudando, que está fazendo um curso de vigilante, ele tem uma massa de informações que são genéricas. E aí, bom, se eu quero ter uma entrega customizada para o meu cliente, eu tenho que pegar o negócio, o que é caro, o que é importante para ele, e traduzir para a linguagem do meu time. Entendeu? Adaptar, né? E aí, vai ficar muito mais fácil esse acompanhamento. Uma coisa é certa, Inácia, um profissional que não esteja integrado a essa estrutura, ele não vai durar lá. Né? A gente tem estudado muito esse fenômeno desse inconformismo, né? Nós tivemos aí, salvo engano, até junho, 6 milhões e poucos mil pedidos de desligamento voluntário no Brasil. No Brasil. No seu setor? No geral. Brasil, no geral. É um fenômeno mundial e a pandemia trouxe essa realidade também de forma mais exacerbada. Então nós temos que ter estruturas e aí uma coisa simples. Bom, o que é a responsabilidade da empresa? Nós temos uma responsabilidade do ponto de vista de relação de trabalho. Eu tenho uma convenção a ser cumprida. Ok? Ok. Quais são os direitos que eu tenho que prover? Quais são as datas? E aí nós temos que incrementar. Bom, eu posso humanizar meu processo? Posso. O que não vai gerar impacto e vai gerar satisfação para poder fidelizar aquele time? O que vai gerar uma aproximação com o meu cliente? Quando você lida com pessoas, e nós temos muitos públicos, você imagina, a empresa ela tem uma responsabilidade com seus colaboradores, eu tenho o órgão fiscalizador, que é a Polícia Federal,
eu tenho os entes federativos, né, Estado, município e União, que tem, né, uma ascensão sobre a nossa estrutura. Eu tenho o cliente, eu tenho o empregado e eu tenho a sociedade. Então, vamos combinar que eu tenho chefe à vontade. A doidada. Então, deixa eu trazer aqui um assunto para a gente caminhar para o encerramento, que é uma questão que tem sido recorrente na área de segurança, seja pública ou privada, que são os excessos ou a falta de habilidade daquele agente público ou privado de identificar qual é o real problema para usar a segurança ali, a força, quando necessário, na dose adequada. Como é que você garante que a sua equipe esteja sempre alinhada com estes protocolos, com o comportamento? Um sujeito que vai muito nervoso, às vezes, para fazer uma área de vigilância, como é que você monitora isso no dia a dia? Porque tem que ser na miudeza, né? Tem Sim. que ser todo dia, porque basta um dia de descuido para a sua reputação ser colocada em risco. Pois é, esse processo de proteção reputacional, a gente coloca, inclusive, como sendo uma responsabilidade do próprio colaborador também. Porque quando eu digo que nós protegemos marcas e pessoas, ou pessoas e marcas, a primeira responsabilidade que aquele profissional tem é a própria reputação dele. Então a gente... Tá bom, mas não se compara o impacto do que ele perdeu o emprego por justa causa e você arranhar sua marca. Perfeito, mas aí você tem pontos de observação e pontos de provocação a serem realizados no seguinte sentido. A repercussão que aquele profissional vai ter na sua vida, porque você imagina o seguinte... Qual que é a responsabilidade que a segurança, que uma empresa de segurança vai ter? Ela vai responder na área civil. Ao passo que o profissional de segurança, ele responde na área penal. Então, não é só o emprego, ele não tem só essa perda. Então, nós temos que entender primeiro o seguinte, quais são as ações e quais são os riscos potenciais que aquele setor tem. Para isso, nós fazemos um diagnóstico, um estudo preventivo, né, de quais são as possibilidades de tensão. Ou seja, você estuda o tipo de negócio do cliente e vê que tipo de situação que envolve a Exatamente. segurança da equipe está lá. Mas aí tem os acasos, né? Que é Tem. aquilo que não devia acontecer e que fura o bloqueio do planejamento. Pois é, mas aí, a partir desse levantamento inicial, nós desenvolvemos uma série de protocolos de operação. São protocolos técnicos para de situações atendimento extras? Para situações que estão adequadas àquela realidade. Não, e o que fugir da realidade? Mais do que isso, nós acompanhamos o mercado. Tá? Então, por exemplo, eu te disse que eu fiz um curso para a Associação Mineira de Supermercados. Por quê? Porque houve uma repercussão de sabor numa grande rede. Mas lembra que eu falei que o processo tem que começar correto? Você imagina, se eu não dimensiono uma estrutura correta para a segurança, por exemplo, se eu tenho que ter um profissional com esse tipo de qualificação para atuar nessa área, eu não posso improvisar. Então, nós não atendemos, por exemplo, um cliente que tem uma estrutura de risco que coloque a nossa estrutura também em risco. Nós não atendemos um mercado que tenha qualquer quê de informalidade. Nós não fazemos gambiarra. Quer dizer, você já tenta se prevenir aí nesses riscos que possam ser dispensáveis ali do dia a dia. Mas me conta aqui, qual que é o perfil de um vigilante? Eu estou aqui, você está falando, eu estou tentando imaginar essa pessoa aí com todas essas habilidades. Ele tem que saber comunicar, né? Conversar com as pessoas, ele tem que ter seriedade, tem que ser observador, né? Não pode ser aquela pessoa com excesso de foco. Porque se ele focar demais em alguma coisa, ele perde o que está acontecendo na lateral. Como é que você resume o perfil de um bom vigilante? Bom, ele tem que ter uma percepção, como você bem disse, ele tem que ter uma abordagem que seja séria, mas não precisa haver rudeza. Ele pode ser sério sem ser rude. Respeitoso. Ele não precisa ser deselegante. Então, a gente faz, por exemplo, colocações no seguinte sentido. Eu não vou nunca usar determinado tipo de apelido, de abordagem que não seja uma abordagem mais formal. Mesmo no cliente que a gente tem uma operação mais duradoura, a gente orienta sempre o nosso time, e é por isso que a gente faz cursos periódicos. Reciclagem constante. A reciclagem é um termo técnico para a formação do vigilante, ele é obrigatório. Que é a área técnica. O treinamento nosso ele é voluntário, tá? Voluntário, nós fazemos por nossa conta, mas tem uma mas questão que é a seguinte. É obrigatório porque eu pago.
Tá? Eu faço questão de pagar a hora extra, exatamente para que ele não tenha uma adesão opcional. Tá? Porque senão você não controla o resultado. Exatamente. Né? E aí, a gente sempre faz as abordagens e nós fazemos estudos de caso. Eu digo sempre que é importante quando você consegue aprender com situações de mercado sem que elas te afetem diretamente. Então, desde o nosso comercial... Isso é inteligência e sabedoria juntos. Você tem sorte também. Desde o início, quando você estuda mercado, quando você vê realidades, quando você vê riscos potenciais, você faz estudos de melhoria que vão abraçar toda a sua operação. Então, por exemplo, eu tenho um segmento em que nós temos uma participação muito significativa, que é o segmento de condomínios residenciais. Talvez seja um cliente que tem um maior grau de criticidade, porque, vamos combinar, a sua residência é seu último bastião. É ali que você quer ter tranquilidade, é ali que você quer ter o máximo de preservação. Você está se referindo às portarias virtuais? Não, eu estou falando aí aos condomínios verticais, né, aos condomínios horizontais, exatamente. Tá? E você tem, todo mundo é chefe, todo mundo é dono. Porque o condômino, ele é um condômino hoje, vamos dizer, periférico, amanhã ele é um diretor. Então você tem que ter um tratamento que seja equânime ali, que seja equilibrado para todos. Você não pode privilegiar, você não pode ter abordagem deselegante, você não pode ser amigo demais e deixar... Você tem que ter protocolos, você tem que ter, aí sim, objetividade. E o principal, ter acompanhamento. Tá? Não adianta você fazer autópsia. Né? Porque o mercado, como eu disse, ele tem... muitos agentes, muitas empresas, nós temos uma responsabilidade de prover a segurança e uma responsabilidade de entrega. Então, nós vamos sempre, todo ponto que chega para a gente, olha, estão criando uma modalidade de crime, por exemplo. Tá? Nós temos que pensar, isso na nossa operação, qual é o resultado? Como é que nós trataríamos esse tipo de situação? Você tem que ter essa turma de pesquisa aí sempre atenta, né? Exatamente. Você tem... públicos diferentes e múltiplas abordagens. Por exemplo, você tem um público LGBTQ que tem um tratamento que não pode ser especial nem para um lado nem para outro. Você tem a questão da relação em raças, que são abordagens diferentes. Você não pode ter nenhum tipo de discriminação. Então, esse cuidado, esse olhar, essa percepção... Nós temos que ver e que mostrar para o nosso time o seguinte, olha, existem potenciais problemas de acordo que... E aí é o seguinte, vamos combinar, você tem um salário, não tem? Você veio para cá, você produziu durante todo o dia, foi para sua casa, recebeu o seu salário. Agora você veio para cá e inventou um problema. Porque numa situação normal, aquele problema, você teria uma abordagem elegante, educada, não faria, por exemplo, um uso excessivo de força... em termos de utilização de armamento, jamais, a menos que você esteja em risco. Não é o equipamento, o armamento, ele não é para intimidação. Ele é para uso. Tá? Mas pera, é a última coisa que eu vou fazer. Então eu tenho que ter todos os protocolos, eu tenho que ter todos os filtros possíveis. Até lá muitas etapas, né, para evitar o uso da arma. E aí, vamos combinar. Quem fez o protocolo certinho, voltou para casa. Quem não fez, criou para si um monte de problemas e não vai para casa. Qual que é a vantagem que ele tem? Então, ver as pessoas, invocar o máximo de responsabilidade delas em termos de proteção pessoal. E para isso tem que ter muita capacitação, né, para saber... Você sabe que as famílias... Impedir o impulso que, às vezes, ele, como ser humano, pode ter de atacar, até de se defender, né? Achando que está sendo atacado. É muito delicado isso. As famílias têm influência nisso. É por isso que a gente procura trazê-las para perto, tá? Porque a apresentação pessoal de um vigilante, até mesmo o horário dele. Ô, marido, você vai chegar atrasado, vai embora, sua camisa está mal passada, deixa eu passar direito para você aqui. Ou então vai passar você mesmo, né? Então, assim, e aí nós temos que ter um senso de responsabilidade de uma entrega, né, para que a gente possa ter uma participação de uma
responsabilidade desse profissional também. Afonso, nosso tempo mais do que acabou, mas eu tenho que te fazer mais uma pergunta. Opa. É muito comum empresários terem outros negócios além da sua empresa principal. É o seu caso? Você já enveredou por outras áreas? Tem uma fazenda produtiva? Algum outro tipo de negócio? Uma startup? Já virou, por exemplo, um investidor de startups? Na realidade, você fez uma ótima provocação mais cedo quando você tratou da questão do mercado de segurança ele ter se ramificado. Então, o grupo, que foi a empresa originária, ela se desdobrou. Nós somos 3 empresas do grupo que têm atividades complementares, mas que podem operar de maneira independente. Mas hoje, então, é uma holding. Exatamente. Então, nós atuamos tanto no segmento de vigilância patrimonial, quanto no segmento de serviço, quanto no segmento de segurança eletrônica. Mas eu falo de um negócio completamente diferente de segurança. Tem? Não. Não? Não. Então você é uma raridade. Pois é, mas você sabe que eu percebo que ser uma raridade nesse sentido. Gosto muito de escrever, tá? Talvez até enverede por essa área, mas eu não me vejo abrindo para outras, não. Então, eu acho que a paixão é grande. Se você fosse montar um negócio hoje, ou um filho chegasse para você e falasse, pai, eu quero montar um negócio, você me sugere alguma área de atuação? Você responderia o quê? A gente lê sempre e tem percebido que vários dos negócios que vão ser sucesso no futuro sequer iniciaram operação, né? Mas o segmento de tecnologia, por ele gerar conforto, por ele gerar capacidade de exponencial de atendimento, se eu tivesse que começar hoje, eu acho que eu começaria trabalhando a questão de tecnologia. Você tem mercados aí que tem consumo perene, né? Saúde, segurança, alimentação e tudo que você puder prover de maior autonomia para esses mercados e maior conforto para esse consumidor, certamente vai ter repercussão positiva. Ou seja, passará por algo que use os celulares. O celular eu me prometi nunca usar celular. Como tá? assim? Eu te vi usando celular ali fora do estúdio. Pois vou te contar uma historinha. A gente estava fazendo um congresso de cardiologia no Minas Centro, quando a Telemig Celular lançou o telefone celular. Ela colocou lá um stand para apresentar para os médicos. Até então eu era um feliz cliente da Rádio Bip, que tinha a central 138 e eu tinha o BIP 318. Nossa, aquele barulhinho era irritante. Eu tinha, né? Meu amigo Marco Aurélio Jaju. E aí, eu era o responsável pela segurança, cuidei da segurança do Minas Centro. Obviamente que a produtora do evento falou, Afonso, você vai ter que usar esse telefone. E era um trambolho de todo tamanho e tal. Era aquele Motorola grandão? Não era o PT 550, não. Era esse, não? Era modelo, antes dele? Era um Nokia mais antigo ainda. Foi o lançamento mesmo. O primeiro Nokia que eu me lembro era o 5120. Ah, não. Era antes dele, né? E esse já era pequenininho, compacto. Uma antena grande e tal. E aí eu usei aquilo durante uma semana, período de montagem, congresso e desmontagem, e eu ia namorar, né? Na época eu era casado, eu ia namorar, tinha lá o bip e tinha o telefone celular. Eu sei que eu me acostumei, porque rapidamente, né, essa semana, eu comprei um telefone celular. Na época você tinha que comprar a linha. Tinha uma loja ali na Pernambuco e tal. Eu paguei o que era correspondente a $1.000. Tanto que o meu número, ele tem a primeira milhar 9981, o primeiro prefixo, e eu escolhi a milhar. Estou escravo dele aí. Prometi para minha namorada. Ela falou, o que é isso? Eu falei, não vou usar, é só essa semana e tal. Né? Naquela época ninguém ligava para você, que pouca gente tinha telefone. Hoje não, hoje é diferente. Você sabe que meu telefone, graças a Deus, não toca porque a operação roda. E a gente mantém uma estrutura que funciona 24 horas por dia. Mas você usa o celular? Eu uso, claro. Inclusive para acompanhar os BIs do seu negócio. Isso todos os dias. Os gestores das áreas recebem seus indicadores e eu recebo de todos. Não, e eu já conversei com você pelo WhatsApp também. Sim. Então você responde também o WhatsApp. Sim, você não é aquele sujeito ermitão que está abandonado da tecnologia, não. Não. Ela tem muito a contribuir conosco
inclusive do ponto de vista de segurança. Com certeza. Porque a segurança, você imagina o seguinte, cada pessoa tem o seu perfil de risco. E por melhor que seja a estrutura de segurança, a empresa A, B, C, ela não vai prover a segurança sozinho. Você precisa ter a participação do maior interessado, que é você. Então é você que se policia para que o pneu do seu carro esteja em bom estado de uso, é você que tem uma ótima fechadura na sua porta, é você que faz uso de senhas que não sejam compartilháveis. Que liga o alarme. Que são cuidados que vão te acompanhar e que vão fazer o seu dia ser um ótimo dia, e a gente torce para que seja sempre, ou um péssimo. Você é que resolve essa questão. Compartilhar aí essa responsabilidade, lembrar sempre o cliente e o funcionário, o colaborador. Isso é uma estratégia realmente interessante, porque o perigo ronda todos nós, em todas as situações da vida, ainda mais quem trabalha com vigilância, né? E o perigo, ele tem um monte de facetas, né? E ele está realmente em todos os lugares. Então você tem que ter cuidado consigo. Se goste, que você se preserva. Tá certo. Ande por caminhos seguros que você reduz um pouco esse risco, né? Papai do céu vai te ajudar. Amém para isso. Afonso, muito obrigada. Foi bom ouvir as suas histórias. Eu tenho certeza que muita gente que te conhece deve se surpreender com algumas coisas que você contou aqui, que mostram, inclusive, o seu lado muito humano em relação à sua equipe, em relação às coisas da vida de maneira geral. Parabéns por isso, siga crescendo. A gente não teve nem tempo de falar sobre expansão, mas você está pensando em ir para fora de Minas Gerais com a sua operação? A gente tem conversado, a gente tem clientes que têm nos demandado, nós estamos estudando, temos viajado. É bem provável que nós tenhamos novidades aí. 2023 pode trazer uma expansão. É por aí. Tá certo. Caminhando. Você me conta, então. Tá. Pode usar o WhatsApp que eu respondo. Pois é, e para quem quiser conversar conosco, eu estou no LinkedIn, dentro da nossa responsabilidade. A gente tem ótimas dicas na página da Anjos da Guarda, dicas de comportamento, de segurança que você pode usufruir. Se você não encontrou lá o que você precisa, se você está num segmento específico, nós vamos ter muito prazer em te auxiliar a encontrar alternativas da sua autoproteção. Aí pode pedir para a Vanessa da comunicação, que a Vanessa manda, né? A Vanessa está nos acompanhando aqui no estúdio, ela deve ter tudo isso salvo ali. Tem. Vanessa... Postagens antigas que ela pode reavivar e mandar para orientar alguém, mesmo não sendo seu cliente. Perfeito, não, mas na realidade o cliente acaba sendo natural que ele venha para estar conosco. Mas essa é uma prestação de serviços que você faz à sociedade. É a nossa responsabilidade. Tá certo, muito obrigada. Continue assim, em expansão, abrindo oportunidades de mais empregos e sempre com muita seriedade, que você não tenha percalços aí nesse processo de crescimento, viu? Certamente, a partir daqui, eu tenho novos saltos a serem dados, até pela credibilidade que você me empresta com a entrevista. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço mais uma vez. E a você que nos acompanhou, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse programa com os seus amigos empreendedores que precisem ou não de um serviço de vigilância. A ideia aqui não é vender o trabalho da Anjos da Guarda, mas é a partir da liderança, desse processo de tomada de decisões que o Afonso Oliveira tem aí no dia a dia do negócio, né? Uma empresa grande com 1.300 colaboradores, que você possa aprender algo com ele, né? Esse compartilhamento tão espontâneo aí do que ele faz, do que ele pensa, do que ele sente, isso ajuda você a entender também o papel da liderança de alguém que está dando certo. Então, certamente, tem motivo para você se inspirar no modo de trabalhar, de ser e de agir aí do Afonso Oliveira. Fica aqui a dica para você, espero que você tenha gostado do programa de hoje. O podcast Mesa de Negócios continua com você toda semana e também nas principais redes sociais ao longo da semana. Obrigada pela companhia e até o próximo.